Oi gente, tudo bom? Hoje estou aqui para falar sobre um caso de investigação criminal, mas quero também falar um pouquinho de política em relação a esse caso específico e vocês vão entender aí no decorrer do vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês deixem o seu joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal porque é muito importante. Nem que seja o seu joinha ali, já é muito importante para que esse vídeo seja divulgado para mais gente. E se você conhece alguém aí que gosta desse tipo de assunto, indica pra pessoa também o vídeo, ver se ela não vai gostar, de repente ela já se inscreve no canal e vocês aí podem comentar sobre isso. Então, bora lá começar! Em 28 de março de 2004, o Gil Rugai, então com 20 anos de idade, matou friamente a madrasta Alessandra de Fátima Troitino e também o pai dele, Luiz Carlos Rugai. O crime aconteceu na casa do casal, no bairro de Perdizes, em São Paulo, onde também o pai dele, o Luiz Carlos Rugai, tinha uma produtora de vídeos no andar de cima. Era uma casa bem grande, na parte de cima ele tinha uma produtora de vídeos. Nessa produtora trabalhava também o Gil Rugai na parte financeira e foi descoberto depois pelo próprio pai, o Luiz Carlos Rugai, que ele tinha desfalcado a empresa em mais ou menos 100 mil reais. E o próprio Gil Rugai acabou confessando para o pai o que tinha feito. Um dia após o crime, no dia 29 de março de 2004, um vigia noturno que morava ali na rua onde o casal foi morto, onde tinha a casa do casal, falou que tinha visto o Gil Rugai saindo da mansão de madrugada com uma outra pessoa que ele não reconheceu naquele momento. Logo após, no dia 30 de março, a polícia descobriu sobre o desfalque que o Gil Rugai teria feito na produtora do pai, o que seria aí um motivo suficiente para ele matar o pai e a madrasta, para ele poder ficar ali com a herança ou para poder não ser responsabilizado pelo que ele tinha feito. Uma semana depois que ocorreu o crime, a polícia fez uma busca na casa do Gil Rugai e lá eles encontraram então os cartuchos das balas utilizadas para matar os dois, o que se tornou aí mais uma prova do crime. Nesse período, o Gil Rugai não tinha se entregue ainda, ele não tinha falado nada, não tinha falado se tinha realizado ou não esse duplo homicídio. Outros motivos também levaram a polícia a acreditar que o Gil Rugai era o assassino, porque não tinha nenhuma marca de arrombamento na casa, nada foi roubado da casa, ou seja, muito provavelmente as pessoas que estavam lá dentro tinham confiança na pessoa que estava entrando, a pessoa devia ter a chave da casa ou alguém abriu a porta para eles. A Alessandra ela foi encontrada logo na porta da cozinha da casa, morta no chão, e o pai foi encontrado em outro cômodo. Ou seja, ele primeiro matou a madrasta ali. Dizem que provavelmente ele não teve nenhuma conversa com ela, não falou um oi nem nada, ele simplesmente sacou a arma e atirou nela pela posição que ela estava. Não deu tempo dela correr, não deu tempo dela ver nada, muito provavelmente ela só saiu ali para ver quem é que estava chegando na casa e foi alvejada. Um fator importante também é que uma das portas de dentro de casa, depois que ele já estava ali dentro, foi arrombada e nessa porta tinha uma marca de sapato que era compatível com o sapato que foi encontrado na casa do Gil Rugai. Um fator importante foi que o Gil Rugai ele tinha também uma produtora própria, ele fazia uma espécie de competição com o pai dele, isso era muito claro assim. Em depoimentos de pessoas que conviviam ali com a família, que conviviam com eles, existia uma certa competição entre os dois. E nessa produtora, onde o Gil era dono, ele foi após cometer o crime. Chegando lá, ele pediu, então, por uma das pessoas que estavam no prédio, que trabalhavam no prédio, que levassem a sua roupa para uma lavagem. Ou seja, a polícia acabou conseguindo pegar essa roupa depois, mas como era uma lavagem profissional, dentro de padrões, né, eles não conseguiram ter nada de vestígio de sangue naquela roupa. A roupa foi completamente limpa. Mas com o depoimento de que a roupa realmente estava suja naquele momento, e justamente na noite, onde tinha tudo acontecido, e também pelo fato que o Gil normalmente não falava para ninguém lavar a roupa dele, não era um hábito ele chamar alguém do prédio para lavar as roupas dele, para levar as roupas dele para uma lavanderia, isso não era comum, então isso também foi utilizado contra ele, apesar de não ter indícios naquela roupa de que tinha ali sangue das vítimas. Dia 6 de abril então de 2004, o Gil se entregou para a polícia, mas negou o tempo inteiro que tinha algum envolvimento com a morte do pai e da madrasta. Ele em momento nenhum assumiu
que ele tinha feito alguma coisa, em momento nenhum ele assumiu a autoria do crime. Todas as pessoas que conheciam a família, que conheciam o Gil, achavam ele completamente frio, inclusive os delegados de polícia e os policiais que estiveram envolvidos aí nesse processo de investigação falam da frieza dele. Ele em momento nenhum sentiu a perda do pai, a perda da madrasta. Mesmo no dia que os corpos foram localizados, ele não demonstrou nenhum sentimento. Ele inclusive queria saber ali do delegado qual que era o calibre da arma, ele queria saber informações sobre a arma do crime. Ele não perguntou em momento nenhum o que aconteceu, não ficou desesperado, não chorou. Tem um vídeo anterior que eu falei sobre psicopatia, eu vou até deixar aqui embaixo. Isso pode ser um sinal de psicopatia, obviamente, essa falta de sentimentos, mas também a gente não pode colocar pré-julgar assim tão rápido, né? Que foi o que os policiais fizeram. Eles não poderiam pré-julgar tão rápido, porque simplesmente pode ser uma maneira da pessoa se defender daquele sofrimento. Tem muita gente que demora para cair a ficha, que demora aí para poder demonstrar alguma coisa, simplesmente pelo fato de não saber como lidar com os sentimentos delas, não porque tem alguma coisa efetiva a ver com o crime. Em 18 de abril de 2006, ele foi solto por um habeas corpus e conseguiu ficar em liberdade depois de mais ou menos uns 2 anos preso. Esse foi um caso onde o júri demorou muito tempo para ser realizado. Muita coisa aconteceu ali no meio. Ele foi várias vezes para cadeia, voltou para as ruas, depois foi para cadeia de novo, voltou para as ruas. Em 2008 ele voltou para a prisão, ainda sem uma data certa para o júri popular. É importante ressaltar também, gente, para quem não tem muito conhecimento em direito penal, que normalmente quando a pessoa é presa anteriormente ao trânsito em julgado, então do processo, né, do caso do homicídio, o tempo que ele ficou na cadeia anteriormente, ou seja, esses 2 anos, mais um tempo depois ali em 2008 que ele ficou, já é contado como cumprimento de pena. Então esse tempo ele é diminuído ali do valor total, do número de anos total ao qual ele foi condenado. Por esse motivo, por ele não ter o trânsito em julgado da sentença dele, ele pôde fazer algumas coisas. Inclusive ele passou para o vestibular de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, durante esse período que ele estava solto. Além de toda essa questão de vai e volta da cadeia, ele teve 2 julgamentos adiados em 2011 e 2012, e o julgamento de fato só ocorreu em 2013, quando ele foi condenado a 33 anos e 9 meses em regime fechado. Durante o julgamento também foi colocada em pauta a questão do vigia ter visto ele saindo da casa com uma outra pessoa que não foi reconhecida. Muita gente achou que era a mãe dele, mas a mãe dele tinha álibis bem concretos que ela não poderia estar ali no momento do crime. Então ele foi condenado somente ele a essa pena. Como a gente sempre diz, né, em todos os casos aí de investigação criminal, a gente tem uma lei muito pobre em relação às condenações pelos crimes contra a vida. Normalmente os crimes contra o patrimônio eles são muito mais valorizados pela lei do que os crimes contra a vida. E isso faz a gente muito pensar, né, sobre essas questões, o quanto a vida é valorizada pela lei, o quanto a gente é protegido realmente pelas leis, porque as leis elas são muito antigas, o Código Penal ele é muito antigo, ele teve algumas alterações aí, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, porém não são atualizações que fizeram que muita coisa mudasse, muito pelo contrário, teve muitas coisas que ficaram mais brandas por conta disso, por conta dessas modificações que ocorreram. E muitas dessas modificações ocorreram porque a gente tem um sistema carcerário gigantesco, e o sistema carcerário é lotado de gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um tempo no Ministério Público, na parte de execuções criminais, no estágio, enquanto estava fazendo a faculdade de Direito. E lá dá pra gente ter uma noção do que acontece dentro das cadeias, de como é que realmente acontece tudo ali. A gente tem uma visão meio deturpada do que realmente mostra na televisão. Muita gente, o que as pessoas vão me odiar agora por falar isso, mas não tem problema, muita gente ali dentro não é culpada realmente. A gente vê que os grandes culpados aí estão na rua, como é o caso desse menino. Esse menino aí tem dinheiro, ele conseguiu recorrer à liberdade, ele conseguiu ficar muito tempo livre, sendo que era provado por A mais B que era ele o assassino. Enquanto isso, tem pessoas ali que são condenadas por porte de drogas, por maconha até, sabe, que estão presas, ou que roubaram ali um pão, roubaram um leite para poder dar de comer para a família. E veja bem, eu não estou justificando essas pessoas, é errado igual, porque é um furto de qualquer forma, ou um roubo, né, dependendo da forma como foi feita. Mas a gente tem que colocar isso numa peneira, a gente tem que ver realmente o que importa mais para a população.
E infelizmente, até a gente ter aí políticos preparados para fazer uma reforma penal legal, uma reforma penal que realmente surta efeitos que a gente precise, ou até mesmo de mudar a nossa cultura, porque muito disso tudo, muito dessa impunidade que nós temos aqui no Brasil é uma questão cultural também. A gente não entende muito bem como é que funcionam as coisas. Eu vou dar um exemplo que vai parecer um exemplo totalmente chulo, tá? Que não vai parecer uma coisa importante, mas que é importante. A gente tem casos, por exemplo, de crimes contra a mulher. A gente vê de vez em quando na rua, digamos, você tá lá na rua, vendo um casal brigando, vendo que aquela situação pode chegar um pouco mais longe. A cultura do brasileiro é: não se mete na briga do casal, sabe? Deixa eles brigarem. Se você vai para outro país do mundo, onde as penas são mais severas, onde eles têm mais noção ali de civilidade mesmo, eles não deixam esse tipo de coisa acontecer. No momento que eles veem alguém batendo boca na rua, no momento que eles veem que alguém tá ali correndo um risco, de repente até mesmo de apanhar ou de acontecer coisa pior, eles se metem, eles ligam para a polícia na hora e a polícia age na hora. Então é muita coisa ainda que a gente tem que mudar para poder ter uma lei realmente boa, uma lei que faça valer realmente os nossos direitos, sabe? E isso não é uma coisa simples. E a gente tem que cobrar sim dos nossos governantes, né? Dos deputados, dos senadores, a gente tem que cobrar de todo mundo, eles estão ali para fazer um trabalho de nos ajudar. E eu acho que hoje no Brasil a gente não vê tanto isso, né? A gente vê mais as pessoas defendendo todo mundo. Questões de Lula e Bolsonaro, não vou entrar nesse mérito, mas as pessoas defendem independentemente do que eles façam. Se você é bolsonarista, você vai defender o Bolsonaro independente do que ele faça. Se você é petista, você vai defender o Lula de tudo que ele faça. Então, é uma polarização que não ajuda em nada. Enquanto isso, tem muitas coisas acontecendo, tem leis que deveriam ser mudadas, tem muitas outras coisas que não são feitas porque as pessoas ficam fixadas apenas nas pessoas, os governantes, não no que eles têm que fazer de fato, sabe? Eles se tornaram basicamente ídolos. Eles não são mais políticos, eles são celebridades. Eu não tô falando que é todo mundo que pensa assim, tá, gente? Mas isso é uma coisa muito vista hoje em dia. Essa polarização se transformou numa coisa totalmente burra. Não é mais uma coisa que, temos ali os de direita e os de esquerda e os do centro. Ok, né? Essa divisão, ela é feita, sempre foi feita. E não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso, mas a gente tem que ter consciência que eles podem mudar as coisas e do que a gente pode cobrar deles. E não simplesmente aceitar tudo que vem, mesmo que seja uma pessoa que você teoricamente gosta. Bem, gente, eu quis contar esse caso hoje por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, para vocês terem uma ideia do quanto a justiça pode ser injusta, o quanto ela pode demorar dependendo aí da grana que você tem. Eu sei que todo mundo já sabe disso teoricamente, mas tem muitos casos famosos que podem mostrar isso pra gente de uma maneira mais fática, que é este caso do Gil Rugai. Ou seja, não vamos mais ficar pensando, sabe, tanto individualmente, vamos tentar pensar de uma maneira um pouquinho mais ampla. Não me interessa se você votou no Bolsonaro, se você votou no Lula, se você votou na Dilma, no Haddad, não, sabe, não me importa, não quero saber. O que importa é que a gente saiba cobrar da maneira correta. Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouquinho mais político do que propriamente de investigação, né? Mas eu acho importante pra gente ter uma noção, né, do que acontece aí no mundo jurídico, porque o mundo jurídico é um mundo que normalmente as pessoas acham que sabem muito, mas que na verdade só sabe o básico, né? A gente precisa aí ter muito estudo social pra gente entender de fato como as coisas acontecem, como elas deveriam acontecer. E se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.